Pessoal, vamos então para o nosso terceiro e último vídeo. Importante a gente destacar aqui, como eu estava dizendo para vocês, eu só posso cobrar a contribuição de melhoria se de fato eu estabelecer um nexo de causalidade, uma relação entre a realização da obra pública e a valorização do imóvel. Se a valorização do imóvel aconteceu por outra razão, que não é a realização da obra pública, eu não posso cobrar. Eu não posso cobrar esse tributo. Por que isso? Porque isso decorre de uma ideia de responsabilidade. Quando a gente vai estudar responsabilidade civil no direito civil, a gente estuda 3 elementos importantes, que tem que ter uma ação, um resultado. E entre a ação e o resultado tem que ter o chamado nexo causal, ou nexo de causalidade. Então, a minha ação, a ação do Estado, a ação que ele promove, que é a obra pública, deve gerar uma causa. Qual é a causa? Qual é o resultado? Quer dizer, tem que gerar um resultado. Qual é esse resultado? Que tem uma valorização do imóvel deixada à disposição. E entre a valorização e a obra, tem que ter esse nexo de causalidade, uma relação de causa. Então, eu só vou poder cobrar o tributo contribuição de melhoria se de fato a obra realizada pelo Estado, União, Estados-membros, município, Distrito Federal, se essas obras gerarem de fato uma valorização daquele imóvel. Mais uma vez, se a obra que for realizada for uma obra privada ou se for melhorias promovidas pelo próprio proprietário, eu não posso cobrar a contribuição de melhoria. Deu para entender isso aqui? Eu acho que é importante ficar claro essa situação, tá bom? Bom, o que é importante aqui? Eu já tinha mais ou menos antecipado isso para vocês. Não se pode confundir contribuição de melhoria com a valorização do imóvel e o aumento da base de cálculo de outros impostos. Então, por exemplo, o IPTU, o ITR, são impostos que levam em consideração o valor venal do imóvel. Então, por exemplo, o IPTU é Imposto Predial Territorial Urbano. O ITR é o Imposto Territorial Rural, que é devido à União. O IPTU devido aos municípios, como já estudamos. Para eu calcular o IPTU e para eu calcular o ITR, eu tenho que levar em consideração o valor do imóvel. Como uma obra pública ela gera a valorização do imóvel, o valor venal vai aumentar. Se aumenta o valor venal, dá reflexo no IPTU e no ITR. Só que esse reflexo não se confunde com a contribuição de melhoria, que é um tributo em espécie. Eu vou cobrar pela valorização em si. Então vamos imaginar, se valorizou meu imóvel em 10 mil reais, eu vou cobrar sobre esses 10 mil reais. Agora, o fato de ter aumentado a base de cálculo do IPTU e do ITR é uma outra circunstância, é um reflexo dessa melhoria do meu imóvel. Deu para entender? Então é importante que fique claro que não há confusão entre contribuição de melhorias com o aumento da base de cálculo de outros tributos que decorrem dessa valorização. São situações diferentes. Não, nós estávamos falando hoje, o Lucas do período da manhã falou assim, Thiago, existem situações aí que não pode se cobrar 2 tributos pelo mesmo fato gerador. Sim, não se pode cobrar 2 tributos pelo mesmo fato gerador, pela mesma circunstância. Mas é que são situações diferentes. Uma pela valorização do imóvel, que eu vou cobrar especificamente a contribuição de melhoria, e outra coisa é o reflexo disso, que aumenta o valor venal do meu imóvel, que por ser proprietário de um imóvel urbano ou um imóvel rural, aumenta a base de cálculo e, portanto, aumenta o próprio tributo, o próprio imposto. Bom, quais são os requisitos, quais são as exigências para se cobrar a contribuição de melhoria? Então, quando o órgão público vai cobrar, ele tem que ter o memorial descritivo do projeto, ele tem que indicar o memorial da obra pública que ele realizou, o orçamento do custo daquela obra, que nós veremos no próximo slide, daqui um slide ou 2 slides, como que eu calculo a contribuição de melhoria, a parcela do custo da obra a ser financiada, então qual que é o valor da parcela que eu estou financiando, a delimitação da zona que está sendo beneficiada, então foi um bairro inteiro, foram 2 ruas, foi uma região maior, então o ente público deve demonstrar isso. E o fator de absorção da valorização, então quanto que de fato aquela obra foi valorizada. E aí nessa situação, o ente público ele tem que demarcar todos esses elementos, então ele tem que fixar o prazo não inferior a 30 dias para as pessoas poderem impugnar. Então aqueles que vão ser atingidos, os contribuintes, eles podem impugnar se o que foi calculado, e ele tem que fazer um regulamento próprio para permitir que de fato seja feita a impugnação. Isso não impede, essa é uma discussão administrativa, fora do Poder Judiciário, de eu discutir isso posteriormente via judicial, beleza? Então eu tenho que ter todos esses elementos
para de fato eu poder cobrar a contribuição de melhoria. Vamos pegar dois exemplos aqui, como eu tinha falado para vocês. Primeiro exemplo, o custo da obra pública, vamos imaginar que seja de 50 mil reais. Vamos imaginar que, então, eu delimito o impacto, a zona de impacto que tem atingido 10 imóveis. E que cada imóvel teve uma valorização de 6 mil reais. 10 vezes 6 são 10 imóveis, a valorização total foi de 60 mil reais. Vocês percebem que o valor da valorização foi superior ao valor do custo da obra? Então, se o valor da valorização foi superior ao custo da obra, eu vou calcular com base no custo da obra. Então, eu pego 50 mil reais e divido os 50 mil reais para os 10 beneficiados. Entenderam isso aqui? Então, o valor da obra foi inferior ao valor da valorização. Vamos pegar o exemplo 2 agora. O custo da obra foi de 100 mil reais. E eu atingi 10 imóveis. E cada imóvel valorizou 6 mil reais. Também teve uma valorização total de 60 mil reais. Neste caso, como o valor da valorização total foi inferior ao valor da obra total, eu vou pegar o valor da valorização. Vou pegar os 60 mil e vou dividir pelos 10. Deu para entender isso aqui, gente? Então, no primeiro caso, no primeiro exemplo aqui, nós tivemos uma valorização que foi superior ao valor da obra, eu pego só o valor da obra. No segundo caso, o valor da valorização foi inferior ao valor da obra, eu pego só o valor da valorização e divido entre todos os contribuintes. Isso aqui é muito importante também de ter clareza. E por último, pessoal, os cálculos aqui, eles se referem ao valor máximo que pode ser cobrado. Ou o valor da obra, desde que o valor do benefício seja superior, ou o valor do aumento patrimonial do benefício de cada um, desde que o valor da obra seja superior. Esses são valores máximos que o Estado pode cobrar. Ele pode cobrar valor inferior a isso? Pode cobrar valor inferior a isso. Isso é uma disposição dada, uma disponibilidade, um poder dado a cada um dos entes. Eles podem, de fato, acabar cobrando um valor inferior. Tranquilo, pessoal? Então, esse era o recado desse vídeo. É isso. Muito obrigado. Obrigado pela paciência e até a próxima. Valeu!